Ronald. Qué ¿Cómo gusto, estás? René. Qué ¿Cómo gusto. Te estás, mando hermano? un abrazo muy Sí, grande. Ahora estamos aprendiendo a abrazarnos y saludarnos de esta manera. sim. Muito bom estar com você. Um abraço Bueno, para você também. bueno, igualmente, René, muchísimas Bueno, gracias. bueno. Muchísimas gracias de parte de la Oficina de Visión Mundial en Brasil, que conoces muy bien y tienes un compromiso muy grande con ella. Y también un saludo de parte de World Vision de América Latina. Estamos Sim, muy contentos de tenerte hoy, tener una persona de tanto compromiso social, con una fe que siempre nos anima, nos alienta, y un gusto tenerte aquí en este espacio que hemos llamado Diálogos de Fe y Esperanza. sim, Creo que son eh, los tres términos son muy queridos para el René. Diálogo, porque eres una persona de diálogo, lo sabemos, una persona de fe y una persona que proyecta esa fe a través de un mensaje y de una vida de esperanza. Bienvenido, vas a hablar en portugués, siéntete con toda la confianza y en el resto de América Latina vamos a tener una clase de portugués y en Brasil van a tener la clase de español. Vamos a ser de sim. maestros también de portugués y español. Bueno, Muito un bueno, saludo, René. ¿Cómo has estado? muito bueno. Saludos desde Brasil para você, meu irmão. É um prazer estar com você, um prazer estar com os irmãos da América Latina, um prazer dialogar com você, que sempre me enriquece muito. Quando divulguei a nossa live, eu disse que estaria hoje conversando com um dos teólogos pastoralistas que mais me inspiram. É você. Muitas Gracias, graças René. por Bueno, estarmos. mira, admiración y aprecio mucho. Sim, Mutuo, muito perdón, bom. mutuo. Muito Igualmente, bom. te aprecio, admiro muchísimo tu ministerio. Además, René, que los dos somos bautistas. Sim, muito bueno. Isso é muito bom. Somos batistas, nossa tradição nos aproxima ainda mais. Que bom, muito bom. También. Está tudo bem com você, com a família, Bien, saúde, tudo em bien, paz? gracias a Dios. Uhum. Gracias a Dios, aquí viviendo el confinamiento, la cuarentena en Costa Rica, Sim, con otros amigos tuyos que viven aquí en Costa Rica, como Joao y tantos más. sim. Gracias a Dios, el país ha sabido manejar la situación. Tiene sus desafíos porque frente a una pandemia, ningún Uhum. gobierno tiene la solución final, pero Uhum. creo que aquí hay muchas cosas que admirar y agradecer a Dios. Bueno, Uhum. y en tu caso, René, ¿cómo has pasado estos días? Un pastor que tiene una iglesia tan numerosa, con tantas actividades, programas todos los días. ¿Cómo has hecho para quedarte en casa y cómo estás viviendo este tiempo de confinamiento y cuarentena? Cuéntanos un poco. Sim, está muito difícil ficar em casa. É uma rotina muito diferente. Mas eu tenho dito que a igreja não é um ajuntamento num auditório. Uh-huh. A igreja é uma comunidade, a igreja é uma família. Eu tenho dito que a família é essencial, mas o almoço de domingo da família não é essencial. Nós Uh-huh. continuamos família e nos cuidando e nos amando, mesmo se não podemos nos encontrar no domingo para uma cena conjunta. E assim também tem sido a igreja. Nossa igreja tem mantido muitas atividades com as ferramentas digitais, todas as faixas etárias, todos os ministérios estão funcionando, desde os professores de crianças que reúnem grupos em ferramentas digitais para contar histórias Sí. para as crianças, os pastores de adolescentes, de jovens, fazendo os encontros, mantendo as atividades, e todos os outros grupos que temos. Mas está bem diferente, bem difícil. Nós somos latinos, nós gostamos do abraço, gostamos do Sí. contato,
E esse distanciamento dói muito, né? Nos hace falta el abrazo, el Sim, beso, el saludo muy cerca, porque no solamente nos basta estar cerca, sino muy cerca. sim, é muito perto, é muito bom. Bueno, y Brasil es una cultura de mucha cercanía, mucho afecto. Sim, Colombia igual. En verdad, América Latina es América una Latina. cultura, sí, que respira amistad, respira cercanía, unos países más que otros, pero en general nos distingue eso. Uhum. René, la situación para las iglesias en estos días no es fácil, no es fácil. En el caso tuyo, tienes la gran ventaja de que años atrás ya venías trabajando con medios digitales, estabas muy presente en redes, tienes un equipo de comunicación también que apoya mucho tu ministerio, Sim. apoya el ministerio de la iglesia. Y mira, a ver qué opinas de esto. Yo pienso que ese uso que has hecho de la tecnología y la comunicación digital desde hace ya varios años no responde tanto a una perspectiva técnica de tu pastorado, sino a una perspectiva teológica, de que la iglesia no es solamente iglesia cuando está en un mismo lugar. Sí, esto de la iglesia reunida. ¿No has entendido, como creo yo también lo he entendido, que la iglesia no es solamente el grupo reunido, sino la comunidad esparcida? Sim. Sí, donde está, en sus casas. Cuéntanos algo de esa perspectiva de la iglesia que vive su fe donde está. La reunión es importante, pero la fe pasa por el trabajo, la escuela, la empresa, los lugares públicos, la sociedad en general. Uhum. Sim, há duas palavras que falam de igreja no Novo Testamento: a eclesia e a diáspora. Uh-huh. A eclesia é a igreja congregada, a igreja reunida. A diáspora, a igreja espalhada. E a igreja está mais tempo em diáspora do que em congregação, do que em ajuntamento. E lá no início do meu ministério, na década de 80 ainda, do século Sí. passado, nós somos pastores do século passado. Entrené. Yo comencé a ser pastor hace 40 años. Ya eso es Sim. Casi cerca al último viaje misionero del apóstol Pablo. Testemunha da... ¿Cuántos años tienes tú de ser pastor? Desde 1981. Também vou para 40 anos o ano que vem. No próximo ano, completo 40 anos. Imagínate, bueno, estamos en la misma generación. Y nos estabas contando que habías aprendido eso años atrás, ¿no? Sim. Então, e lá no início, eu compreendi, e a nossa declaração de missão e visão, de filosofia de ministério da nossa igreja, é uma igreja que funciona através da rede de relacionamentos e serviços de diaconia, além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo. Então, eu lembro que há 30 anos atrás, fizemos uma reunião de liderança na nossa igreja e eu disse que a minha filosofia de ministério seria a seguinte: aqui estão as pessoas dentro do templo. Esse é o templo. Sim. Aqui estão as pessoas no templo domingo. E aqui tem o pastor pregando para todos, e a banda, e o louvor e tudo mais. E eu disse, olha, a igreja não é isso. A igreja é quando todos estes se espalham pelo mundo para servir, para dar testemunho do evangelho e do reino de Deus, para gerar sinais do reino de Deus na sociedade. E essa é a nossa filosofia de ministério faz 30 anos. E eu vejo como, nesse tempo de pandemia, a nossa filosofia de ministério é muito atual e muito própria para esse momento que nós estamos vivendo.
sim, sim, sim. Eu nunca fiquei muito satisfeito com o tamanho do auditório. Eu sempre pensei em qual é a extensão do serviço da comunidade, do testemunho da comunidade. Uma vez, Harold, eu vi um conselho de um pregador, de um ancião, que disse: o tamanho do seu ministério não é medido pelo número de pessoas a quem você serve, mas pelo número de pessoas que são servidas pelas pessoas a quem você serve. Uhum. E isso fez muita Sim, diferença para mim. sim. Nossa tarefa como pastores é espalhar a igreja Sim, para testemunho, sim, não así es. congregar. A Uhum, congregação, o momento do ajuntamento é a festa, uhum. mas a missão é quando a igreja está espalhada, não? Sí, O que sí, pensas? sí. Sí, no, y me gusta mucho esa ilustración de los lápices, porque en verdad la iglesia ha dedicado mucho esfuerzo, mucho presupuesto, eh, un gran compromiso, pero todo dentro del lugar donde nos reunimos. Y mira algo, yo en estos días estaba diciendo que la mayoría de las definiciones eclesiológicas de iglesia tienen siempre la palabra reunida. Uhum. Las eclesiologías bautistas dicen, la iglesia es el pueblo de Dios que ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, que se reúne para alabarlo. Claro, Sim. más adelante dice, sale para servirlo y proclamar las buenas nuevas del Evangelio, pero no sé qué piensa yo. Yo digo que hay un 80% que lo dedicamos al lugar donde nos reunimos, los lápices reunidos. Ahí pasamos el 80%. Y el 20% cuando un miembro de la iglesia se enferma, cuando alguien muere, que lo visitamos en su casa. Pero mira lo que la pandemia nos está enseñando. En verdad, el pueblo de Dios se reúne, pero la reunión no es la esencia de su naturaleza. La naturaleza de la iglesia es la iglesia esparcida, los lápices fuera del vaso, pero además dibujando. Bien o mal, Sim. pero son lápices dibujando. Y me gustó mucho también la figura que usaste de la eclesía y la diáspora. Creo que también se pudiera añadir esa diferencia que se hace entre templo y tabernáculo. Sim, sim. ¿Sí? Y más adelante en el Nuevo Testamento entre templo y casa. Porque en verdad el Nuevo Testamento saca la fe del templo y lo pone en las casas. Pero el imperio después vuelve la iglesia de las casas al templo y nos quedamos en el templo hasta cuando la pandemia dijo, el baile no es aquí. Sim. Sim. Hay que salir, hay que salir. Sim. Eu penso que o templo não era desejo de Deus. Não estava no plano de Deus um templo. Foi ideia de Davi, mas não foi de Deus. Sim, sim. Porque quando Davi pensa em construir um templo, Deus diz: eu nunca pedi um templo. Eu não queria isso. E quando João vai falar de Jesus, ele não fala que Jesus foi um templo entre nós, mas foi tabernáculo entre nós. Sim. Tabernáculo não é fixo. Tabernáculo é móvel. O tabernáculo monta e desmonta. O tabernáculo é movimento. O templo é rígido. Por isso Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando perguntam para ele, onde você mora? Ele fala, eu não... As raposas têm os seus covis, os passarinhos os seus ninhos, mas o Filho do Homem não. O Filho do Homem circula. O Filho do Homem está em movimento no meio do povo. Jesus tabernaculou, ele não fez templo. Sim. E o modelo para a igreja é Jesus no meio do povo. E quando saímos da estrutura sacrificial, sacerdotal do Velho Testamento para o templo em Jerusalém, com os sacerdotes e sacrifícios, Jesus falou, não precisa mais sacrifícios. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tem mais que sacrificar.
Se não tem mais que sacrificar, não precisa mais templo, claro, claro, não precisa mais sacerdote, não precisa mais animais e sacrifícios. Sim, então, como vamos servir a Deus? Vamos servir a Deus cuidando do mundo que Deus nos deu para cuidar. Nós vamos servir a Deus quando Jesus diz, quando vocês fizeram aos pequeninos, fizeram para mim. É assim que serve a Deus. Nós não servimos a Deus cantando para Ele no templo. Isto é a celebração da nossa fé. Mas o nosso serviço a Deus, a nossa missão, a nossa solidariedade com a Missio Dei acontece na diáspora. Sí, en la diáspora. Y me gustó mucho esa expresión tuya, que en español también la podemos usar. Jesús tabernaculó. Tabernaculó. Sí, sí. No João se entempló. Tuvo siempre conflicto con el templo. Ahora, René, quería que nos comentaras un poco cuáles son las personas, las tradiciones cristianas de las cuales has aprendido más para llegar a ser el pastor que eres. Uno tiene sus influencias, ¿no? Tiene sus influencias. Yo voy a ver si hay una influencia. Yo creo que hay una influencia muy grande en tu vida. Yo por acá tengo las mías. No sé si conoces a Etty Hillesum. No, es una mujer de origen judío, muerta en el Holocausto. Sobre todo me impacta mucho Etty Hillesum en su espiritualidad. Un día de esto vamos a hablar de Etty Hillesum. Sí, gustaría mucho de conocer. Este lo conoces muy bien, Jürgen Moltmann. ¿Sí? Nos ha marcado a los pastores que estamos interesados en una misión integral. Moltmann nos ha marcado. Teología da esperanza. Sí, pero aquí tengo, voy a ver si acierto. Me hiciste un regalo cuando estuve en Sao Paulo. Aquí está tu firma. Y mira quién está aquí. Sí. Martin Luther King. ¿Qué tanta influencia tiene Martin Luther King en tu vida? Y te lo estoy preguntando con doble intención, porque sé que hace mucho tiempo hablas de Martin Luther King y lo consideras un personaje central para alimentar nuestra fe. Pero te lo pregunto también con la intención de tratar el tema crítico en este momento del racismo. Háblanos un poco de Luther King en tu vida como pastor. Sim, a primeira coisa que falo de Luther King é que ele era pastor. Não era um ativista. Era pastor. Ele foi motivado pelo seu compromisso cristão. Ele foi motivado pelo seu compromisso com Jesus e com o Evangelho. E seu compromisso com a igreja. Ele não abandonou a igreja para fazer o seu trabalho de ativismo político tão relevante e imprescindível no século passado, século XX. Ele continuou com a igreja, ele era um pregador do evangelho, ele faz a crítica dos movimentos de utopia marxista, socialista, e ele diz que é Jesus e o evangelho que oferece para ele o meio da sua atividade de luta pelos direitos e superação da segregação racial e conquista de direitos civis. Então, Martin Luther King, para mim, primeiro era pastor. E isso diz para mim, olha, eu não preciso deixar o meu púlpito, não preciso deixar minha vocação pastoral, deixar o meu compromisso com a igreja, me tornar um crítico da igreja, como se a igreja fosse um tropeço. Não, mas eu posso continuar como pastor de uma igreja, trabalhando pela justiça e como testemunho do reino de Deus. Segunda coisa que Martin Luther King me inspira é que eu não acredito, Harold, que uma pessoa acorda pela manhã e diz assim, vou me tornar Martin Luther King. Sim. Ele nunca imaginou que viria a se tornar o homem que se tornou e que o movimento que ele liderou teria a abrangência e a repercussão que ele teve. Então, eu penso que sempre pensei na vida de Davi, o rei Davi,
ele não foi ao campo de batalha para enfrentar Golias. Ele foi para levar mantimentos aos seus irmãos e voltar para casa com notícias dos seus irmãos no campo de batalha para contar para os seus pais. Mas quando ele chegou no campo, ele deparou-se com Golias. Então ele foi enfrentar Golias. Sim. Mas ele não enfrentou Golias porque ele queria ser rei de Israel. Ele enfrentou Golias. E depois ele foi convidado para o carro do rei. Mas ele não planejou. Eu vou ganhar, vou vencer a batalha com esse gigante porque vou entrar em Jerusalém sendo aplaudido pelas multidões. Não, ele não pensou nisso. Ele pensou que ele tinha que enfrentar um gigante. Então, eu penso que a maneira como nós devemos responder ao Evangelho no nosso contexto histórico, social, cultural, na nossa cidade, no nosso mundo, fazendo a coisa certa a cada momento. E cada vez que nós respondemos da maneira certa, um novo horizonte se abre. E nós respondemos de novo, e de novo. E um belo dia, nós somos Martin Luther King, mas nós não pensamos isso. Sim. Tudo que nós queríamos e tudo que nós queremos é ser fiéis ao Evangelho nesse momento da história e nesse contexto onde nós estamos. Eu, por exemplo, estou em São Paulo. Eu sou pastor de uma igreja em São Paulo, no Brasil, vivendo dias de talvez do pior governo que eu já vi na minha história de vida. É o pior governo, o pior presidente, no momento mais crítico da nossa sociedade. Então, eu tenho que responder a isso. O que vai ser amanhã? Não sei. Eu tenho que ser fiel hoje. E isso o Martin Luther King me ensina muito. E ele, inclusive pelas pessoas que estão com ele, elas dizem, você precisa pensar estrategicamente. Você não pode se entregar para a polícia, você não pode ser preso. O nosso movimento não pode perder você. Se você for preso, quem é que vai fazer as coisas? Ele disse, eu não estou pensando estrategicamente, eu estou pensando coerentemente. O que se espera de mim nesse momento é isso. Amanhã não sei, mas hoje é isso. Então, o Martin Luther King é, sim, uma das grandes referências da minha vida. Sim. Eu espero melhor sorte do que ele, mas ele é uma grande referência para a minha vida. Sí, pero muy bien que recuerdes eso de que en verdad a Martin Luther King no lo mueve un pensamiento estratégico, sino una convicción profética. Sí, una coherencia. Mantuvo pastor, se mantuvo pastor y por respeto al pastorado, renunció al pastorado de la Iglesia Bautista en Alabama cuando decidió irse a luchar por los derechos civiles. Cuando pasó a un campo público, ¿recuerdas la carta que él deja a la iglesia? Él dice, yo no quiero mezclar este asunto de política, de incidencia con el pastorado y se retira. Entonces, algunos dicen, pero ¿por qué se retiró si hubiera podido seguir siendo pastor? Eso es respeto al pastorado. Eso es respeto. Y creo que el mensaje de Luther King está vigente por esa ética, esa convicción, ese compromiso, pero lamentablemente, René, por lo que está volviendo a pasar hoy con las personas afrodescendientes, no solamente en Estados Unidos. Mira en Brasil, en mi país, Colombia tiene una alta población de personas afrodescendientes y vuelve a ser un tema muy crítico y las palabras de Luther King vuelven otra vez a sonar muy alto. No soy un negro, soy una persona humana, decía Luther King. Pero quería preguntarte también, además del racismo, ¿qué otras problemáticas sociales crees que deben ser prioritarias para las iglesias católicas y evangélicas en América Latina? ¿Qué otras problemáticas crees que deberían estar en la agenda prioritaria de nuestras comunidades? Racismo es una, pero ¿qué otras? Não consigo estabelecer ordem de prioridade. O que é mais importante e o que é menos importante. Acho que tudo é importante.
mas consigo enxergar três grandes aspectos: a pobreza e a desigualdade. Sí. Eu tenho dito, Harold, que a pobreza mata. Mata. O vírus, o coronavírus mata, mas a pobreza está matando na América Latina e no mundo há muito tempo, muito antes do vírus. La pobreza es pandemia. É pandemia. Então, a pobreza e a desigualdade social, eu penso que é isso. Sí, y René, siendo que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo de la Niñez, Sí. Hoy es el día. Se dice que en América Latina el trabajo de niños y niñas ha aumentado horriblemente en este tiempo de confinamiento porque, lógicamente, las familias más vulnerables han bajado bastante sus ingresos, han perdido su trabajo, han entrado en una condición económica mucho más crítica y bueno, si papá y mamá trabajaban, ahora tiene que trabajar mamá, papá, los niños, las niñas, incluso niños y niñas que salen para pedir limosna. Sí. Es un problema también en Brasil, ¿no? Sim, El muito trabajo grande. infantil. Sim. Então, a pobreza traz estas complicações, porque desagrega a família, tira a criança da escola, rouba futuro de uma geração. Uma criança que está em la calle pedindo limosna está fora da escola. Sim. Então, a pobreza rouba futuro de uma criança que está na rua pedindo esmola. Então, pobreza é um problema que a igreja precisa prestar atenção e comprometer-se. Sí, tenemos muchos desafíos en América Latina. Ya has mencionado varios, ¿no? O hemos mencionado racismo, pobreza, trabajo infantil, desigualdad social. Sí. Estamos en el continente, René, más desigual de todo el planeta. Sí. Violencia, sí. Deterioro del medio ambiente, corrupción. Sí. Para no llorar, dejemos la lista allí. Y quería preguntarte algo. Cuando hablamos de Luther King, también una referencia para muchos de los que estamos aquí. Estamos hablando de personajes que llegaron a ser, con su fe, un compromiso tan grande que pasaron a ser personajes mundiales. Sí, en Estados Unidos se celebra el Día Nacional de Luther King. Única pessoa que tem um feriado nacional. Único ser humano, único personagem. No sabía ese dato. Imagínate la relevancia que tiene este personaje, sí. Cristiano, evangélico, bautista, pero que representa más allá de su denominación lo que es una fe comprometida, una fe encarnada, una fe como la que estamos necesitando en América Latina. Voy a usar una palabra colombiana, estamos hartos de tanta religión que no se vincula con las necesidades sociales. Sin embargo, a ver, pongámosle algo de esperanza. Hay mucha gente que no es Luther King y son desconocidos, que hacen trabajo valiosísimo, porque en la pandemia hemos visto también cómo la esperanza surge en medio de la muerte y la desesperanza. En las comunidades indígenas, en Ecuador me cuentan unas historias hermosas de comunidades evangélicas muy pequeñitas, nadie las conoce, no usan redes sociales, pero están haciendo un trabajo humanitario extraordinario a partir de su fe. Enfermeras, médicos, distribuidores de alimento, gente que está cuidando ancianos. Como en World Vision tenemos una campaña que llamamos Héroes Anónimos. Hay que visibilizar eso porque eso da esperanza. Y este es un diálogo de fe y esperanza. ¿Podrías mencionar una persona de esas que no tienen día nacional, pero que hacen cosas extraordinarias para su comunidad y para Dios? ¿Traerías aquí el nombre de algún héroe o heroína anónimo? Sí, trago duas pessoas. Tenho muitas para falar, mas queria falar de meu irmão de nossa igreja chamado João, que trabalha com população de rua,
são especialmente prostitutas, Población de travestis, calle. Uhum. sim, prostitutas e travestis, no centro da cidade de São Paulo, numa organização que está distribuindo alimentos, está distribuindo material de higiene e trabalha com a recuperação dessas pessoas. João Boca. ¿Cómo se llama la organización? Visibilicémosla. ¿Cómo se Missão llama? Sena. Missão Sena. Comunidade Evangélica Nova Aurora. A Aurora é a rua do centro de São Paulo que é reconhecida como a área de prostituição. E logo ali está uma missão cristã testemunhando o evangelho e convocando pessoas à transformação e à mudança de vida e o poder do evangelho. Mas eles estão ali servindo todos os dias com uma população de risco. Eles estão cuidando de pessoas que estão na rua. Então, eu falaria do João, que é esta pessoa, e algumas outras pessoas que trabalham em áreas sociais. Você sabe, nós temos a nossa rede IBAB Solidária, que tem mais de 50 organizações que são parceiras. Estamos trabalhando agora junto também com Visão Mundial, com Unicef, para distribuir cestas de alimentos para essas comunidades, para essas organizações sociais. Mas queria lembrar de um irmão que falei com ele há pouco tempo, chamado Pedro, trabalha no Rio de Janeiro. Pedro trabalha na comunidade do Borel e tem um projeto no Jardim Gamacho chamado... ele trabalha na área do lixão de basura, como falas, onde tem o lixo, e ele trabalha em Jardim Gramacho. E Pedro, uma vez, deu um testemunho muito bonito que causou muito impacto no meu coração. Pedro é um desses heróis. Ele disse que nunca tinha ido a Israel pisar na terra onde Jesus pisou. E um dia ele estava em oração sobre isso. E Jesus falou para ele: você não vai pisar onde eu já pisei. Você vai me levar para pisar em lugares que eu nunca pisei. Você não vai para o lugar onde eu já estive, que é a Terra Santa de Israel. Mas você vai me levar para lugares em que eu só posso ir através de você. E isso foi um testemunho que causou muito impacto no meu coração, que é o nosso privilégio. E tantos heróis anônimos que fazem Jesus estar presente em lugares que não se imaginava que ele estaria. Sim. E eu faria essa homenagem para o João e o Pedro, que são dois parceiros que servem dessa maneira tão abençoada. Bueno, gracias a Dios por Pedro, por Joao, por tantas personas que hacen la obra de Dios, son las manos y el corazón del Señor, aunque nadie se da cuenta. Y mira, René, que yo estaba pensando ahora que estabas hablando en lo siguiente. Por lo general, las parábolas de Jesús o las referencias que Jesús hizo a personajes admirables eran personajes poco conocidos y anónimos, como el buen samaritano. Y hasta bueno, no sabemos cómo se llamaba. No sabemos cómo se llamaba. No sabemos cómo se llamaba la mujer sirofenicia. No sabemos cómo se llamaba el niño que trajo los panes y los peces para la multiplicación. El evangelio está lleno de héroes y de heroínas anónimas que son desconocidas para nosotros, pero no para Dios, y sobre todo son muy conocidas para la gente más necesitada. Bueno, René, siendo que estamos hablando de fe y esperanza y de diálogos, me ha encantado muchísimo conversar contigo hoy. Quisiera que nos dejaras una palabra de esperanza en medio de esta situación tan crítica que está viviendo América Latina. Nos duele lo que está pasando en Brasil, nuestras oraciones con Brasil, nuestras oraciones con Chile, nuestras oraciones con cada país de América Latina. Hay sufrimiento y lo que necesitamos en este momento es levantar la esperanza. Una palabra final tuya de esperanza para América Latina y donde nos están viendo. Sim, sabe que me recordo, Harold, das chamadas 3 virtudes teologais:
fé, esperança e amor. Esto é um tempo de fé. Sí. E quando penso em fé, penso no Salmo 30, versículo 5, que as lágrimas podem durar o transcorrer de uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sí. Então, minha oração pela América Latina e pelo nosso mundo, especialmente para os pobres, é que esta noite seja abreviada, que amanheça logo. E temos que ter fé que o Senhor vai fazer o sol levantar de novo sobre todos nós. A noite vai passar, vai amanhecer. Nós temos que crer nisso. Fé. Ainda está escuro, mas nós não andamos por vista, andamos por fé. Então nós cremos que o Senhor está sobre nós e que vai amanhecer. E a alegria vai voltar pela manhã. Isto é fé. Esperança. Aprendi com um teólogo que você deve gostar também, que é Tomás Halik, Sí. o tcheco, que fala que esperança é diferente de otimismo. Así es. Nós não dependemos de notícias boas para ter esperança. Nossa fé no Senhor é que alimenta a nossa esperança, mesmo quando as notícias não são boas. E nós conseguiremos permanecer firmes na esperança no nosso Senhor. E amor. E amor traduzido em generosidade, solidariedade, partilha do pão, o amor que se manifesta de maneira prática na vida das comunidades. Nossas igrejas como comunidades onde o amor de Jesus é encarnado, onde repartimos o pão entre nós, mas porque repartimos o pão entre nós, o Senhor vai multiplicando e podemos repartir inclusive para os que não são dos nossos, porque são nossos irmãos e irmãs que estão na diáspora, não estão congregados conosco, mas também invocam a Deus como seu Pai e suplicam a Deus como seu Pai. E nós podemos ser a resposta de suas orações com os nossos gestos de generosidade e de compaixão e de misericórdia e de partilha. Então, eu lembro aos irmãos e irmãs que esse é um tempo de fé, esperança e amor. E assim me despeço de todos e todas com muito carinho y con mis oraciones. Y nuestras oraciones también por tu ministerio, René, por el ministerio de la Iglesia Bautista de Agua Branca en Sao Paulo, por todo lo que representas para Brasil, el trabajo que haces con Visión Mundial, con otras organizaciones también, el ejemplo que nos das, y apreciamos mucho hoy tus palabras y tu sentimiento, que viene de tu compromiso, viene de tu pasión, de tu pasión cristiana y de una esperanza que, como has dicho, es mucho más que optimismo. Lo dijiste muy bien, no es optimismo bobo. La esperanza sabe reconocer la realidad difícil que estamos viviendo, pero en medio de la realidad sabe que la realidad no tiene la última palabra. Sí, amén. Así es, el Padre Nuestro. Terminamos recordando las palabras: venga a nosotros tu reino, amén. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Te mando, René, un gran abrazo, amén. Un agradecimiento enorme de parte de World Vision en América Latina. Sí. Invitamos a quienes nos han seguido para que se acerquen a nuestras redes sociales, World Vision de América Latina. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Igualmente, René está en todas las redes para que sigamos hablando y sigamos desde esta fe alimentando la esperanza que es tan necesaria hoy. Muchas gracias, René. Amén. Saludos para tu esposa, para tu familia, tu nieta linda. A veces la veo que Tiago la saca en algunas reuniones. Está lindísima. Yo también quiero ser abuelo. Ora por mí.
Sí, vou Que abençoar. Dios te bendiga, que Dios te Sí, bendiga. Espero verte pronto, ya sea aquí en sí. Costa Rica, Ou acá em en Brasil. Brasil, Sí, donde sea, y que nos demos un abrazo, celebremos la fe, celebremos la esperanza y sigamos amém. caminando juntos. Gran Amém. abrazo, René. Um abraço para você, muito obrigado, muitas graças e também obrigado por sua inspiração na minha vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, sua família. É Así um sea prazer también estar para com ti, você, Harold, e servir ao seu así sea lado. también para ti. Y para Muito quienes nos han obrigado. acompañado, muchísimas gracias. Dios les acompañe, les bendiga, Amém. fortalezca Amém. la fe, Amém. profundice la esperanza. Y Amém. aquí nos vemos próximo viernes, 11 de la mañana de Centroamérica. Tendremos a Lucas Ley, el director del ministerio I625, Iglesia Next. Vamos a tenerlo aquí y vamos a seguir conversando sobre esto que tanta falta nos hace por estos días. Fe y esperanza. Un abrazo, René, y muchas gracias de nuevo. Chao. Amém. Tchau.